no caso, os partidos da oposição, vão submetendo os partidos que foram declarados vencedores, continuam assim a celebrar, até mesmo aqueles que não foram declarados vencedores, também estão a celebrar ao nível de todo o país. Na cidade de Maputo, nós registramos cenários como esses. Quando vamos um pouco pela cidade de Quelimane, também registramos situações iguais a essas. Entretanto, vamos sim, neste exato momento, trazer uma reflexão sobre todo este cenário que está a acontecer, todo esse alvoroço que está a acontecer ao nível de todo o país, na sequência das eleições autárquicas 2023. E hoje recebemos o Sr. João Machango. Muito bom dia, bem-vindo ao Seja às 9. Já estávamos mesmo com saudades e tinha que ser mesmo a essas alturas, onde está um cenário atípico ao nível de todo o país, com essas eleições autárquicas, e queremos trazer essa reflexão também ao povo moçambicano. Muito bom dia. Muito obrigado, Berta. Eu quero cumprimentar a todos os telespectadores. Eu sei que este programa, a esta hora, todo o povo moçambicano está aqui porque vale a pena a gente termos sucesso daquilo que é o processo eleitoral na sucesso. Pois. E eu estou aqui exatamente para poder tecer algumas considerações face àquilo que está a acontecer no nosso país e na diáspora, onde cada espaço planetário está lá o moçambicano. Pois, a primeira questão que vamos fazer, já refletimos tanto, até mesmo em comunicação telefónica, refletíamos mesmo sobre essas eleições que estão a ocorrer e a grande questão que se colocava a essas alturas, como é que garantir a paz efetiva numa altura onde estamos a viver cenários como esses, os partidos políticos vão mostrando alguma contestação. E olha que, só para recordar ao telespectador, desde o dia 11 de outubro do ano 2023, desde o dia em que todo moçambicano foi chamado a votar no seu candidato, desde o dia em que o moçambicano foi chamado a decidir qual é o futuro de Moçambique, temos sim acompanhado situações ainda mais sensíveis. Em alguns pontos tivemos alguns tumultos, em outros pontos tivemos alguns indivíduos que foram encontrados até com boletins de votos. Em alguns pontos fomos encontrando cenários ainda mais constrangedores, pessoas que estavam a presidir as mesas de votos com alguns boletins de votos já preenchidos. Entretanto, tudo isto acabou criando cenários como este, em duvidar se realmente as eleições foram fraudulentas ou nem por isso. Entretanto, são várias reflexões que podemos trazer em volta disso. Entretanto, João Machango, a pergunta que lhe questionava, como garantir com que realmente a paz seja efetiva numa altura onde tivemos estas eleições e há várias situações que têm ocorrido por parte dos partidos políticos e principalmente da oposição? Olha, Berta, Moçambique, eu trago aqui a Constituição da República. E é preciso a gente perceber o dinamismo, a lógica de um Estado. No seu artigo número 1 da Constituição da República de Moçambique, diz o seguinte: a República de Moçambique é um Estado independente, soberano, democrático e de justiça social. Já no número 2, número 1, do artigo número 2 da Constituição, fala da soberania e da legalidade. O número 1 diz que a soberania reside no povo. É aqui onde nós começamos a discussão. Nós não podemos permitir que um Estado soberano, onde o povo decide, um grupinho de pessoas tomam o protagonismo do país. Se Moçambique é um Estado de direito democrático, ou teremos que voltar na Assembleia da República, pegarmos na Constituição e tirarmos a palavra democrático e colocarmos Moçambique é um Estado de ditadura, não é? É um Estado de ditadura de um grupo de pessoas. Isto é possível que a gente possamos colocar na Constituição da República para dissipar todos os equívocos daquilo que nós estamos a assistir exatamente sobre este processo eleitoral. Eu querendo responder exatamente a questão que me coloca, porque nós tivemos as eleições. Pela primeira vez na história da democracia, passados 30 anos, nós temos a estrondosa, repito,
mega fraude protagonizado, mas isto também remete-nos a uma reflexão do cenário político que nós vivemos em Moçambique em 2018 e vivemos em 2019. A Frelimo, o partido que dirige o Estado, arrancou a democracia aos moçambicanos, aos partidos políticos, usando a tática malabarista, o mesmo que nós estamos de facto a assistir. Mas é preciso a gente tecer algumas considerações do crescimento, do crescimento demográfico, do crescimento intelectual, do crescimento democrático das pessoas, porque nós não poderíamos admitir, não é, numa situação em que o mundo vive a tecnologia digital, onde tudo ocorre em tempo real. Sabes, eu fico com vergonha olhando a cara de indivíduos que saíram ontem na cidade de Maputo, em todo lado, a celebrar a vitória, até chamam da Marcha da Vitória, numa altura em que os tribunais têm processos. Você tem que celebrar quando o tribunal ou o Conselho Constitucional, depois de dirimir todos os conflitos que nós temos, aí é homologado o vencedor e você sai, digamos, à rua, não é, para exatamente poder comemorar. João Massango, nesse cenário nós temos praticamente 2 partidos políticos que já estão a celebrar a vitória, mesmo antes dos resultados finais por parte da Comissão Nacional de Eleições e também o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. Estas manifestações, essas marchas que vão surgindo, o que é que isto vai significar para aquilo que é o objetivo dos moçambicanos, que primeiro fala-se de um país democrático, um país que está a lutar muito para que esta paz seja realmente efetiva? Boa pergunta. Quando a gente diz que a soberania vive no povo, depois remete-nos para o processo eleitoral. Nestas eleições nós temos o ganhador, temos o vencedor. O vencedor é aquele partido, não é, que durante o processo eleitoral as pessoas foram votar e depois da votação entrou-se o processo de apuramento dos resultados, aí a produção de atas. A RENAM é vencedor exatamente destas eleições, porque tem provas. O MDM também é vencedor destas eleições porque tem provas. Nós temos que buscar exatamente essas provas, nós temos que trazer à tona. Para quê? Para servir de lição, não na situação em que um grupo de pessoas, de camaradas, não é, entende que devem trazer o protagonismo. E ainda bem, Berta, que me traz exatamente esta questão. Onde está a reserva moral daqueles indivíduos emblemáticos do partido no poder? Estou a falar de João Kishissano, estou a falar do Armando Guebuza, estou a falar de Pachinuapa, estou a falar de Gundana, estou a falar de Tomás Salomão, estou a falar da Graça Machel, estou a falar de todos aqueles indivíduos emblemáticos da reserva moral. O que é que dizem sobre este processo? Será que o senhor João Kishissano, antigo presidente da República, aquele que veio publicamente dizer que quem ganha deve ser esta pessoa que governa o país, fica feliz quando nós notamos um cenário idêntico a este? Porque os partidos políticos faziam uma coisa muito interessante. Pelo crescimento no nível da observação deste processo eleitoral, a tal contagem paralela. A RENAMO fazia contagem paralela, o MDM fazia contagem paralela, a Nova Democracia fazia contagem paralela. É muito difícil nos dias de hoje, aparecendo um grupo de pessoas querendo driblar aquilo que é a intenção do voto popular, porque o povo foi lá votar. Berta, se vocês da Sucesso saem fora, vão conversando com as pessoas dizem que nós votamos, mas não votamos na Frelimo. Nós votamos na mudança. É exatamente estas coisas que nós precisamos de trazer à tona. E eu, quando falo destes senhores que fazem parte da reserva moral, vendo a nossa democracia destruída por indivíduos ambiciosos
que não querem sair do poder. Dê a César o que é do César. Então, com isto, o que é que nós queremos dizer? Queremos dizer o seguinte, que nasce uma nova epopeia, não é, do ponto de vista da análise política, onde qualquer esta fraude, até as aves, até dugongos, até peixes verificaram que não é possível o que está a acontecer, e isso foi extrapolando fora. E eu vou dar um exemplo concreto daquilo que aconteceu, por exemplo, em Quilimane. O edil do Quilimane está nos Estados Unidos da América. Você viu a vergonha do Pio Matos falando para a população porque o Manuel de Araújo saiu fora do país, está nos Estados Unidos da América? Quer agitar a opinião pública. Vamos falar daquilo que está a acontecer, por exemplo, na Matola. O MDM submeteu o recurso. O tribunal anuiu a recontagem de voto. Temos aqui um caso bastante caricato, em que uma CDE, do ponto de vista técnico, é um órgão colegial. Significa que todas as pessoas que estão ali, por unanimidade, aprovam ou deliberam. Na Matola nós vimos uma coisa ao contrário, de uma CDE, que é a presidente da CDE, que interpõe o recurso, não é, da impugnação do resultado, da recontagem do voto. Onde estão os vogais dos outros partidos políticos? Onde estão os elementos da sociedade civil? Então, nós estamos a olhar exatamente este processo de forma caricata, onde temos o apadrinhamento. Estas eleições têm o apadrinhamento da Vitória da Frelimo, os membros das CDEs, a Polícia da República de Moçambique e demais outras pessoas. João Massango, só mesmo para recapitular e que o telespectador perceba, nós estamos numa altura em que os tribunais, ao nível de todo o país, temos os partidos políticos que estão a submeter recurso aos tribunais. Neste exato momento, não podemos falar dessa transparência, como é que os tribunais estão a tratar, ao seu olhar, ao olhar da oposição, como é que está a tratar esses processos todos, porque neste exato momento o que a oposição está a fazer é recorrer aos tribunais. Olha, uma coisa muito interessante para a credibilização exatamente deste processo em Moçambique. Em primeiro lugar, nós temos o tribunal. E ao longo desse todo o tempo veio aquela retórica, aquela narrativa de que os tribunais era composto por elementos vindos do partido no poder, ou eram membros. É tempo de se distanciar. O tribunal está para dirimir um conflito e trazer a verdade à tona. Daí que, ao longo do país, nós estamos, de facto, a notar, não é, de forma efusiva, a intervenção dos tribunais para repor a verdade. A verdade de quem ganhou e que essa pessoa precisa de carregar a vitória para o seu partido, porque no fundo ou no fim, eu acho que esses indivíduos que militam no partido da cor de sangue precisam de perceber, qualquer partido que ganha numa autarquia, o maior vencedor é o povo. Aqui no Maputo, se a oposição ganhar, quem sai a ganhar muito, ou qualquer outro partido, é o povo. Porque o povo precisa exatamente da resposta pública daquilo que são as necessidades que se encontram ou que encontram no seu dia a dia. E nós temos, de facto, os tribunais. Os tribunais precisam de trazer o novo dinamismo, a nova retórica, não é, de quem interpõe o recurso e o juiz faz o juízo, não é, do recurso e vai, de facto, deliberar. E nós estamos cientes, Berta Muyanga, nós estamos cientes que se Moçambique é verdadeiro Estado de direito democrático, os tribunais vão se abster-se de qualquer interferência ou ordens políticas exatamente neste processo. E, por outro lado, nós temos o Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional também vai ser o último órgão a tomar qualquer tipo de decisão para que Moçambique volte à paz. Estou a responder à primeira questão. Para Moçambique volte à paz. Porque se neste momento nós estamos em paz. Nós não estamos em paz. Nós não estamos em paz, nós estamos numa situação caricata onde a morte vem de trás.
Olha, eu estava a ler um livro de um grande escritor contemporâneo, Del Khan, que fala, que diz o seguinte: o livro tem como título Como Fazer Amigo Influenciar as Pessoas. Nós não podemos nos deixar por esses influencers que andam por aí, porque o fazer amigo influenciar as pessoas não significa que você tem que estar do lado da maldade. Influenciar as pessoas num sentido positivo. Eu vi com muita vergonha aquela senhora que vende caldos ali no Spamanini, que tornou-se famosa nas televisões, não é, em defesa de um determinado partido. Porque o partido Frelimo é um partido organizado, o partido Frelimo é um partido, a oposição não. Quem disse que os partidos políticos não estão organizados? Olha, se nós... Mas, Massango, se recorremos um pouco, por alguns anos, tinha-se essa narrativa de que os partidos da oposição não eram organizados, de alguma forma, sem querer aqui descurar aquilo que é a sua opinião. E hoje em dia, quando traz essa narrativa, qual é a sua visão em torno de tudo isso? É negativo, é uma narrativa negativista. Os partidos estão organizados e os partidos estão em altura de tomar o protagonismo da governação. Nós vamos dar um exemplo muito concreto, é a Beira, a cidade da Beira. Será que as pessoas não conseguem fazer a leitura? E nas autarquias, que de forma forçosa, segundo ouvimos o senhor Roque Silva dizer aqui, que nós queremos dar o prêmio ao Presidente da República. Dando o prêmio ao Presidente da República significa arrancar de forma forçosa. Deixemos a vontade popular. Os partidos políticos, caros telespectadores, estão organizados. A Renamo é um partido organizado. MDM é um partido organizado, o Partido Ecologista é um partido organizado, mas nasce essa narrativa de indivíduos que são colocados em televisões e traz exatamente este conceito para as pessoas poderem perceber que não, parece que os partidos políticos não estão organizados. E eu falava exatamente desta questão da contagem paralela. Se haver uma justiça, porque Moçambique é um estado de justiça social, eu acredito que os tribunais poderão, de facto, colocar as coisas, os pontos nos is e vai trazer, de facto, o sossego. Agora, quanto às manifestações, as manifestações antecipam, não é? Do ponto de vista de manipulação da opinião pública, para nós podermos pensar, olha, se a Frelimo sai com desespero, e se os tribunais ou outras entidades fazerem ganhar isto, praticamente coloca abaixo aquilo que é o nível da própria democracia. Eu falava de apadrinhamento. Ouvimos o comando da polícia a dizer que aqueles que vão prevaricar, vão alterar a ordem constitucional. Você entende o que é a alteração de uma ordem constitucional? Ameaçar as pessoas que estão a marchar, as marchas pacíficas, plasmado na nossa Constituição, esta Constituição da República, no artigo 61, que todo cidadão tem direito a manifestar. Manifesta quem vê os seus direitos violados. Então, de forma geral, nós queremos dizer o seguinte: tragam aquilo que é o veredito. E ainda bem, Berta. Sabe por que eu digo isso? Ontem à noite, a televisão Sucesso, no seu programa Revista Semanal, esteve aqui nesta casa o professor Guilherme Milana. O professor Guilherme Milana lançou um apelo, lançou uma alerta ao tribunal, ao Conselho Constitucional, para que quando chegar o momento de se tomar qualquer decisão, olhar exatamente naquilo que é a realidade sobre o processo político, porque uma das coisas que o professor Guilherme trouxe aqui tem exatamente a ver com a questão das cópias. Senhores, as cópias extraídas são aquelas que saem dali, da mesa do voto. E é essa que alguns tribunais que não usam o juízo, nem a lógica para julgar o assunto, colocou exatamente esta questão, vamos pôr em conta das cópias. Mas é a cópia da cópia, significa que a verdadeira cópia é aquela que sai dali da mesa do voto. A Renamo tem, o MDM tem. E os demais. Então, nós precisamos de trazer exatamente esta dissertação para o Moçambique que nós queremos, mas ao mesmo tempo remete-me para uma democracia que nós estamos a aprender dentro do nosso país quando vivemos momentos atípicos
do nosso sistema político e que muitas das vezes ela não o ajuda muito. Temos que parar de uma vez por todas. Não é possível, numa situação Berta Muyanga, em que o país vive a situação de salários, de professores, de polícias, de horas extras, não é a situação social e todas as pessoas saírem de casa para irem votar o partido que coloca em casa o povo. Então, nós queremos trazer e fazer esta análise de uma visão do ponto de vista daquilo que é análise política, porque no fim do dia, quando os tribunais, o Conselho Constitucional trazer a verdade, o sossego virá em nós e o maior ganhador, atenção, é o povo. O maior ganhador é o povo. A pergunta que não quer calar, olha que certamente sempre que avaliamos essas situações e temos esta reflexão, o que o povo quer ouvir são soluções. Sim, senhora. E nós, desde o primeiro momento, ainda mesmo, como falava aqui o João Massango, tivemos ontem o Revista Nacional e trazia-se este perigo que estas eleições autárquicas vão trazer para o país e o que é que se vai viver caso realmente não haja transparência na solução desses mesmos problemas. João Massango, soluções. A democracia, neste exato momento, como muito bem disse, está beliscada, a paz no país encontra-se no momento de balança, de não se saber como é que será o futuro dos moçambicanos daqui a mais 2 semanas, uma semana, pois já se espera no dia 26 o resultado final por parte da Comissão Nacional de Eleições. O que é que podemos trazer como solução neste exato momento? Olha, é interessante a questão que me coloca das soluções. O verdadeiro Estado, onde os verdadeiros filhos da pátria sentam, fazem análise daquilo que inquieta a sociedade, sobretudo a sociedade moçambicana, sentam e discutem aquilo que é possível. Uma das soluções é trazer aqui a verdade deste processo. Olha, Berta, eu não estou a favor, tenho ouvido muitos moçambicanos, e eu respeito este pensamento, estou a falar da solução, que optam pela anulação das eleições. Não, as eleições devem ser anuladas. Eu não vou pela anulação das eleições, eu vou pela verdade daquilo que aconteceu no processo eleitoral. Vamos pegar os editais, vamos pegar os votos. O que cada voto disse? Vamos começar daqui da capital. Quem que ganhou? O MDE, a Renamo tem provas. Então, nós vamos buscar a prova. Este que é o papel fundamental do tribunal em trazer digamos, aquilo que é a solução de problemas. Quem ganhou deve governar. Em todas as 65 autarquias, quem ganhou deve governar. Isso é uma das primeiras soluções. A segunda solução, está na hora de nós pararmos de uma vez por todas com a intolerância política. E eu escuto, de cada dia que passa, qualquer indivíduo fala da oposição. Não existe nenhuma oposição num Estado de direito democrático, existem partidos políticos que são grupos de pressão. Nós temos que tirar da nossa consciência de indivíduo que vê maçã, este indivíduo é opositor ou não. Eu trago opiniões para que este país de facto se desenvolva. A outra solução no meio disto aqui, nós precisamos de olhar o país em geral. Poxa. Daquilo que a Constituição da República nos submete. Moçambique é um Estado de direito democrático, soberano, nós todos somos moçambicanos. No dia, querida amada Berta, que aqueles que estão do lado da Frelimo entenderem que o pensar diferente, não a oposição, o pensar diferente, você não deixa de ser moçambicano. Você é moçambicano porque você traz ideias, você tem soluções, você olha como que o governo está sendo dirigido e você acha que trazendo soluções para a resolução cujo o maior ganhador é o povo, aí nós saímos desta letargia, é uma das soluções. A outra coisa que nós precisamos de fazer é que, passado 48 anos de um país independente, nós precisamos de olhar aquilo que nos une, olhar as potencialidades que este país tem. Não é possível um país com mar tornar-se um país pobre. Sabe quem empobrece o país? É o sistema. E quando nós falamos do sistema, que são conjuntos de organismos do Estado ou do órgão do Estado,
que estão ali, que não coadunam com aquilo que é a realidade, não é da governação, da política social. Não é possível um país como Moçambique, com recursos naturais, ser um país pobre. Não é possível um país com uma terra, com solo, estamos a falar de 36 milhões de terras aráveis, que nós seríamos campeões na agricultura, tornar-se pobre. Sabe por que nós somos pobres? São aqueles que estão lá em cima. E o povo precisa. São soluções possíveis para a gente podermos dirimir esses problemas, porque a partir da altura em que nós demos oportunidade à juventude, nós demos oportunidade às mulheres, nós demos oportunidades a todos que pensam de forma diferente para colocar este país a andar, aí o país sai muito mais a ganhar. A outra coisa eu quero parabenizar, Berta, a televisão Sucesso. Estamos a ouvir por aí que esta televisão foi notificada, sei lá, que até aqui esta televisão deve assumir como a televisão número 1, imparcial, que está a mostrar tudo aquilo que está a acontecer sobre o processo eleitoral, porque nós, como cidadãos, precisamos de saber aquilo que está a acontecer no nosso país, precisamos de saber tudo o que está a ocorrer dentro do nosso país. Isso vai permitir para que nós tenhamos, de facto, uma robustez de uma democracia em termos de soluções para podermos avançar. Aqui não há Massango, não há Silva, não há Sibindi, não há Lutero Simango, nós todos somos moçambicanos. Não há televisão Sucesso, não há outra televisão, são televisões de Moçambique que apresentam aquilo que está a acontecer em tempo real para o povo exatamente poder consumir. A outra coisa que eu quero dizer é que se qualquer coisa acontecer, porque nós como cidadãos nacionais temos um partido, aquele partido que não quer perder das consequências sobre o processo eleitoral, o povo moçambicano não precisa ter medo. O maior responsável disto aqui é o presidente da República de Moçambique e o seu governo. Porque em nenhum momento o presidente da República já apareceu publicamente, não é? E nós estamos a ver aí, mesmo na Assembleia da República, não, o processo correu muito bem, mas o processo não correu muito bem. João Massango, mesmo já em jeito de últimas considerações, de alguma forma, podemos acreditar que as eleições, tal como são analisadas por algumas figuras, foram livres, transparentes e de alguma forma trazem alguma credibilidade à Comissão Nacional de Eleições? Estas eleições não foram livres, não foram justas, não foram transparentes e nem são credíveis. Este aqui é o ponto, é o pano do fundo. Nós vamos dizer que as eleições são livres, justas e transparentes quando não há interferência externa. Sabe o que é interferência externa? É quando os membros das CDEs interferem diretamente, fazem a adulteração das atas. Não vamos falar de um processo transparente quando os presidentes das mesas de votos, orientados por um determinado partido, não assinam as atas. Nós não vamos falar da transparência deste processo quando alguns juízes em tribunais, no lugar de julgar, tomar o juízo daquilo que deve julgar para restabelecimento da paz, estão a favor de quem lhes colocou. Olha lá, quem fez direito foi fazer sozinho ali na UEM ou numa outra universidade. Não é partido nenhum, significa que esse indivíduo trabalha para o Estado. Nós teremos as eleições livres, justas e transparentes se a polícia que nós temos se abster-se. A polícia, na lei e ordem, assuma a lei e ordem, deixe o assunto da política com os políticos. Nós estamos a falar exatamente isso para a questão ligada à transparência exatamente deste processo. A outra coisa é esta, para terminar a minha intervenção, está na hora, caros moçambicanos, de abandonarmos estas eleições usando o papel. Moçambique deve investir na urna eletrônica. Este é um princípio para o fim exatamente deste todo o processo, porque a urna eletrônica não terá toda esta manobra que nós estamos aqui a assistir. Enquanto nós continuarmos a votar usando o papel tem de facto esta particularidade de alguém manipular. Veja o que aconteceu quando o Tribunal da Matola dá
dar provimento ao recurso do MDM, no dia seguinte os partidos escolheram para estar provincial. Encontramos as urnas fora, a distrito a chuva, que pode cair. Moçambique é um país com essas alterações climáticas que nós todos sabemos. Sabe por que fizeram isso aí? Estão cientes de que querem ver aqueles materiais a estragar, para que quando a gente exigimos as provas, nós não conseguimos ter as provas porque estarão sendo neutralizadas. As eleições livres, justas e transparentes só poderão acontecer quando nós deixarmos de ter indivíduos que pensam nas suas barrigas. Este país tem 32 milhões de moçambicanos. Não é um grupo de 15 ou 20 pessoas que vão hipotecar aquilo que é a vida de dados moçambicanos. Depois eu vejo com muita inocência. Falam das multidões, daquelas pessoas que lhes seguem. Quando alguém segue alguém e alguém à frente, você tem que ver a cara da pessoa. Se a pessoa está feliz, alguém está a andar ali, todas as pessoas lá atrás estão tristes. E depois usam as mesmas pessoas pensando, não, o nosso partido tem multidões. Os outros usam crianças, mas as crianças estão lá. Se você quer fazer uma coisa que convence o povo, coloca o seu povo feliz. Coloca o seu povo feliz. Não é esse povo que está sendo atirado aí a colar de mais bombos, que quando a gente olha o momento da marcha, que é pena. Porque se vocês colocassem aqui, o povo ia de facto ver aquele que está ali à frente, que lhe fizeram ganhar, está feliz, mas aquele que está a seguir está triste. Massango, mesmo para dizer sim ou não, a oposição está preparada para governar este país? Estamos preparados para governar. Você duvida das minhas capacidades? Vê Massango, um indivíduo que não tem capacidade para governar? Vê Yacoub Sibindi, vê Lutero Simango, vê o Sofo Mamad. Afinal, o que é governar? Governar não é uma pessoa. Não é uma pessoa. O nosso chefe do Estado ali não está sozinho. Por detrás deles tem uma máquina muito grande. Certo. Nós podemos colocar você, o povo votar na Berta Muyang e você dirigir o país. Não há ninguém que nasceu aqui. Eu sou religioso, eu sou crente, eu sou cristão evangélico. Muitas das vezes as pessoas recorrem de que quem coloca alguém para governar é Deus. É mentira. Deus não coloca aqueles indivíduos que colocam em causa o seu povo. Mas nós aqui colocamos as pessoas. E qualquer pessoa, quando é colocado, deve de facto responder. Significa que este povo aqui tem pessoas, tem intelectuais, tem pessoas capazes de colocar esta máquina e esta máquina de facto andar. Agora não me venha alguém dizer que não, nós temos medo de entregar porque a oposição não está preparada. Isso é mentira, isso é desculpa do mau pagador. O povo deve de facto experimentar e o povo fez. Parabéns, moçambicanos. Muito obrigada, João Massango. Muito obrigada por essa explanação em torno das eleições autárquicas. Muito obrigado. Fica para trás esta avaliação com o João Massango em torno das 6ª eleições autárquicas no país. Estas 6 eleições que já trazem várias eleições por parte de alguns partidos políticos, sociedade civil e também os melhores entendedores acerca de eleições ao nível do país. São 6 eleições e são consideradas eleições mais atípicas desde mesmo que iniciou as eleições ao nível do país.